Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Proleila e hoje a nossa aula de matemática será sobre números na forma decimal. Então, fiquem ligados, prestem atenção para que vocês possam entender direitinho esse assunto, combinado? Então, vamos lá. Número decimal indica o número que não é inteiro. Como assim, eu não entendi? Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos para que vocês possam entender que um número decimal indica o número que não é inteiro. Primeiro, eu vou escrever o número 3. Quando eu escrevo um número 3 sozinho, eu vou dizer a vocês que eu tenho um número inteiro. Poderia ser qualquer número, 1, 2, 3, 4. Escrito sozinho é um número inteiro. Porém, no momento em que eu coloco uma vírgula seguido de um outro número, nesse caso eu coloquei o número 15, eu não tenho mais somente um número inteiro, eu tenho o quê? Eu tenho um número decimal, tá? Eu tenho um número decimal. O nosso segundo exemplo é 0,375. Observe que esse número, ele tem um formato decimal, ou seja, ele está sendo caracterizado pela vírgula, certo? O nosso terceiro exemplo, 54,3. Pronto. Percebam, gente, que nos três exemplos nós temos vírgulas, ou seja, nós temos número decimal. O número decimal ele é caracterizado pela vírgula. Aí, nós não podemos esquecer da leitura desses números. Gente, a partir de agora, número decimal, quando nós formos fazer leitura, nós não podemos esquecer dos décimos, centésimos e milésimos. Como assim? Vou explicar para vocês agora também. Todas as vezes que você pegar um número com vírgula, vou começar aqui, nesse caso, do 54,3, eu vou localizar a minha vírgula, tá? E vou verificar quantos números eu tenho à minha direita. Cada número à direita significa uma casa decimal, ou seja, 1 zero. Se eu tenho 1 zero, ó, nesse caso aqui eu tenho décimos. Aqui, nesse meu primeiro exemplo, ó, eu tenho duas casas decimais. Quem é que tem 2 zeros? O 100, centésimos. E aqui eu tenho 3 casas decimais à minha direita. Então, nós temos milésimos. A partir de agora, nós vamos falar de décimos, centésimos e milésimos. E aí eu trouxe para vocês dicas para essa leitura. A primeira delas é o seguinte, a parte inteira, que eu vou ler inteiro, digamos assim, ela fica à esquerda da tua vírgula, ó, à esquerda da tua vírgula. Localizou a vírgula, quem é que está à esquerda dela? O 3, que é o meu primeiro número inteiro que nós começamos exemplificando. E a segunda dica é que a parte decimal, ela fica à direita, ou seja, você localiza a tua vírgula e o que estiver à direita é onde você vai contar as casas decimais para você saber quando eu tenho décimos, quando eu tenho centésimos e quando eu tenho milésimos. Por exemplo, aqui, 3,15. Como é que eu faço a leitura desse número? Eu vou dizer que eu tenho 3 inteiros, ó, parte inteira, 3 inteiros e 15 centésimos. Por quê? Porque eu tenho duas casas decimais. Quem tem duas casas decimais? O 100. Então, eu tenho 3 inteiros e 15 centésimos. Aqui, o zero, gente, eu não tenho parte inteira, certo? Eu não tenho parte inteira. Quando você não tiver parte inteira, você vai ler o número que estiver na parte decimal. Aqui, ó, 375 milésimos, porque eu tenho 3 casas decimais. Então, quem tem 3 zeros? O 1000. Tenho 375 milésimos. E aqui? Aqui eu tenho 54 inteiros e 3 décimos. Ok? Vamos dando continuidade aqui nas leituras, tá? Aqui nós temos 1 décimo, 4 décimos, 1 centésimo e 2 inteiros e 1 décimo. Percebam, gente, que quando você não tem parte inteira, você já lê aqui atrás, ó, a parte decimal, você já lê de forma direta, aí você só tem que cuidar quantas casas decimais tem esse número.
Se você tiver uma casa, décimos. Se você tiver duas, você já tem centésimos. Se tivesse 3, seria milésimos, certo? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos transformar número decimal para fração decimal, tá? Fração decimal, ou seja, agora nós vamos colocar numerador e denominador. Se é decimal, os meus denominadores serão 10, 100 ou 1000, ok? Vou mostrar para vocês agora. Como é que eu vou começar a escrever essa fração aqui, desses 3 inteiros e 5 décimos? Eu vou pegar esse meu número e vou escrever, que vai passar a ser o meu numerador, tá? É o meu numerador sem a vírgula. Percebam que eu só peguei o número, ó, coloquei para cá, mas sem a vírgula. Traço ali o meu tracinho da divisão e vou para cá contar. Eu coloco o número 1 aqui embaixo, o 1 sempre tem que colocar, porque eu estou falando de décimos, centésimos ou milésimos. E aí eu vou contar aqui, ó, à direita da vírgula, quantas casas decimais eu tenho. E aqui eu só tenho uma casa decimal, então o meu denominador será 10. Então, vamos para o segundo exemplo. Eu vou escrever o meu número todo, que será o meu numerador, sem a vírgula, tá? E vou contar à direita quantas casas eu tenho, quantas casas decimais eu tenho, 2. Então, eu tenho 100. Casa decimal, gente, eu conto pelo número de zeros, tá? O 0. O 1 não conta, eu conto somente zeros. Na letra C, a mesma coisa. Escrevo todo o meu número sem a vírgula, tá? E eu tenho um denominador 1000, porque eu tenho 3 casas decimais. Cada número representa uma casa decimal, ou seja, um zero daqui do 1000. Agora, gente, nós vamos para a transformação de fração decimal em número decimal. Nós vamos fazer o contrário agora. Não é difícil, é só prestar atenção. Vamos lá. Eu tenho 5 décimos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu 5, que é o meu numerador ali. Agora, eu já sei que eu tenho uma casa decimal, então você vai imaginar que a tua vírgula está aqui, ó, e você vai andar para a esquerda e vai colocar a vírgula. Pronto. Agora, eu já tenho uma casa decimal. O 5 está representando o meu zero daqui, ó, uma casa decimal. E essa vírgula, acabou meu número? Não. Eu costumo falar para os meus alunos que essa vírgula, no momento que você chega a esse ponto, você não pode deixar essa vírgula voando. Então, o que você faz? Você coloca 0, 0,5, ok? A mesma coisa eu vou fazer ali no 15 centésimos. Vou escrever o meu número 15, que é o meu numerador, e como eu tenho 2 casas decimais, ó, eu tenho 2 zeros, você vai imaginar que a tua vírgula está aqui, eu vou andar, ó, para a esquerda. 1, 2, acrescento a vírgula. Ó, 2 casas decimais, está relacionada aos 2 zeros. Como minha vírgula não pode ficar voando, eu venho e coloco 0. Pronto. Agora, nós vamos para o nosso terceiro exemplo. Pego o meu 551 e coloco ali, tá? Percebo que eu tenho 3 casas decimais, então eu vou andar com a minha vírgula para a esquerda, de trás para frente, ó. 1, 2, 3. Coloco a vírgula. 0. Pronto. Transformei as minhas 3 primeiras frações para números decimais, tá? Agora, vamos ali. Vocês perceberam, gente, que quando eu não tinha, ó, quando eu precisei acrescentar os zeros aqui para minha vírgula não ficar voando. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra forma que pode acontecer. Eu vou pegar meu 23, colocar ali, que é o meu numerador. Como eu tenho décimos, eu vou andar uma casa, ó, de trás para frente. Aí eu venho e coloco a minha vírgula ali. Pronto. Eu não precisei acrescentar nada mais, nada menos que a minha vírgula. Por quê? Porque eu tinha número suficiente, eu não precisei acrescentar nada além da vírgula. Agora, nós vamos ali nos 5 centésimos. Coloco o meu 5 ali, só que agora eu só tenho um número, tá? Aqui eu tinha 2, eu só acrescentei a vírgula e o 0.
Aqui não, aqui eu tenho duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, eu só tenho uma, eu vou precisar preencher os espaços. Então, eu vou dizer, ó, vou acrescentar 0. Agora sim, eu tenho duas casas decimais. Eu coloquei o 0. Por quê? Porque eu preciso de centésimos. Eu acrescentei esse 0, tá? E a minha vírgula não pode ficar voando, então eu venho e coloco outro 0 ali. E agora, nós temos o 1000, denominador 1000. O que nós vamos fazer? Escrever o numerador lá do lado, vou contar as casas decimais. Eu tenho quantas casas decimais? 1, 2, 3. Aqui eu só tenho 2. Cada número representa uma casa decimal. Se eu só tenho 2, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 0. Agora, eu tenho 3 casas decimais, tá? E vou acrescentar um 0. Pronto. Perceberam que o assunto não é difícil, gente? Não é difícil. Basta você prestar atenção, saber direitinho quando eu tenho uma casa, quando eu tenho duas casas, quando eu tenho 3 casas decimais. Eu espero que vocês tenham entendido, para que vocês possam fazer a atividade com segurança. Qualquer dúvida durante o nosso encontro no Google Meet, vocês podem estar perguntando, ok? Beijos e até a nossa próxima aula.